A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 7b ao 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela graça de estarmos aqui com a palavra de Deus. Mais do que nunca em tempos difíceis, a palavra deve continuar fomentando em nós a esperança. O texto de hoje é continuação da leitura de ontem. Segue, portanto, a mesma dinâmica. O diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus questiona Nicodemos, homem importante, tido como mestre da lei, conhecedor de toda a Escritura, mas ao mesmo tempo desconhecia o verdadeiro sentido da partilha, do amor fraterno e do serviço na gratuidade, que era a proposta de Jesus como critério fundamental para a construção e participação no reino de Deus. Nicodemos entendia muito das leis, mas não conseguia entender a novidade trazida por Jesus. Tinha dificuldade de enxergar Jesus como o verdadeiro Messias, como Filho de Deus. Jesus tenta mostrar isso com as palavras e os atos, que havia nascido do alto, e todo aquele que quisesse entrar no reino de Deus deveria passar pelo mesmo processo, isto é, também nascer para as coisas de Deus. Esse é o sentido dado à conversão, a mudança de vida da qual falávamos ontem, a mudança de conceito às vezes. Nicodemos e muitos outros precisavam ainda passar por este processo radical de conversão para poder enxergar e entender o que Jesus veio trazer. A crença em Jesus é o critério fundamental para passar por esse caminho que leva ao Pai. Diante de tudo isso, vemos o quanto esse tempo litúrgico tem a nos ensinar. A Quaresma, o Tríduo Pascal e, sobretudo, o tempo pascal nos coloca neste processo de conversão, de mudança, mostrando passo a passo como nascer para a vida nova. Basta abrir o coração que as mudanças irão acontecendo em nós. E quem sabe, um dia poderemos chegar a viver com os mesmos ideais das primeiras comunidades cristãs, que está bem presente na leitura da liturgia de hoje, dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, versículos de 32 a 37. Nossas comunidades, a nossa missão
será verdadeiramente à medida em que nós acolhemos Jesus como a novidade do reino. Tempo de coronavírus, tempo de pandemia, que o ideal da vida comunitária continue nos sustentando. Que o ideal da experiência de Deus vivenciada por cada um de nós continue nos sustentando, pois verdadeiramente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que nos mantém na fé. Por isso que seja um tempo de graça, um tempo de mais oração, da família unida e reunida, tendo como centralidade a sua fé, que a mantém firme e forte, esperando essa tempestade passar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é